Fala, galera. Vamos começar aí mais uma aula de direito penal. Vamos continuar aí com os crimes praticados por particular contra a administração em geral, tá? Aula passada a gente falou dos crimes praticados por funcionário público contra a administração pública, beleza? Então vamos lá. O primeiro crime aí, o artigo 328, 328, fala usurpar o exercício da função pública, ou seja, a pessoa se passar por funcionário público, sendo que ele não é. Qual é a pena? Detenção de 3 meses a 2 anos e multa. Parágrafo único. Se do fato o agente ofere vantagem, pena reclusão de 2 a 5 anos e multa. Veja que aqui não se fala o tipo de vantagem, se é uma vantagem econômica ou qualquer outra. Desde que seja vantagem, ele já entra nessa penalidade aí, nessa qualificadora, tá bom? Seguindo, resistência, artigo 329. Opor-se à execução de ato legal mediante violência ou ameaça a funcionário competente para executá-lo, ou a quem lhe está prestando auxílio, detenção de 2 meses a 2 anos. Se o ato, em razão da resistência, não se executa, pena reclusão de 1 a 3 anos. Inciso 2, parágrafo 2º, quer dizer, as penas deste artigo são aplicadas sem prejuízo das correspondências à violência. Então, quando você opõe a um ato legal, um particular, se opõe a um ato legal praticado por um funcionário público, mediante violência ou grave ameaça, por exemplo, aquele rapaz que entrega ofícios para pessoas responderem penalmente, esqueci o nome dele agora, oficial. Se você negar a receber, ou assinar aquela intimação, por exemplo, ou mediante violência ou grave ameaça a esse funcionário, você está nesse crime aqui de resistência, tá bom? Seguindo, desobediência. Desobedecer a ordem legal de funcionário público. Então, detenção de 15 dias a 6 meses e multa. Aqui não tem o que falar, né? Tem que ser a ordem legal. Desacato. Diferentemente, não confunda resistência com usurpação, não, com desobediência e desacato. Desacato é desacatar funcionário público é você menosprezar ele, xingar ele, tá bom? Usar de falta de decoro com ele, tá? Então, detenção de 6 meses a 2 anos ou multa. Beleza. Tráfico de influência. Solicitar, exigir, cobrar ou obter para si ou para outrem vantagem ou promessa de vantagem a pretexto de influir em ato praticado por funcionário público no exercício da função, reclusão de 2 a 5 anos e multa. Então, esse aqui, por que tráfico de influência? Alguém que diz ser uma pessoa influente em cima de outro funcionário, exige, cobra dinheiro da pessoa para conseguir influir sobre o funcionário público para uma pessoa ganhar alguma coisa em troca, né? Parágrafo único. A pena aumentada da metade, só a gente alega ou insinua que a vantagem é também destinada ao funcionário. Então, se ele disser que a parte do dinheiro é destinada ao funcionário do que ele tem influência, então a pena aumentada até metade. Corrupção ativa. Aqui é importante. Corrupção ativa é praticada pelo particular. A corrupção passiva é praticada pelo funcionário público. Então, corrupção ativa. Oferecer ou prometer vantagem devida a funcionário público para determinar ou a praticar, omitir ou retardar ato de ofício. Pena, reclusão de 2 anos a 12 anos e multa. Então, como você oferece ou promete vantagem devida a funcionário para que ele omita ou retarda ou deixe de praticar ato dele, da função dele, pena reclusão de 2 a 12 anos de multa. Agora, se o funcionário aceita, se ele aceitar, então ele está praticando corrupção passiva. Corrupção passiva é praticada pelo funcionário público, ativa pelo particular. Descaminho. Opa, vamos voltar aqui. Eita. Ixi. Não, aqui foi. Descaminho. Iludindo todo ou em parte o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo da mercadoria, reclusão de 1 a 4 anos. Então, veja, iludir em todo ou parte, um pouco do dinheiro ou total. Pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída, pelo consumo de mercadoria. Aqui veja que não é mercadoria ilegal, pode ser uma mercadoria legal, mas se você deixa de pagar o imposto, reclusão de 1 a 4 anos.
incorre, né, na mesma pena quem pratica navegação de cabotagem fora dos casos permitidos em lei, pratica fato assimilado em lei especial desse caminho, vende, expõe à venda, mantém em depósito ou de qualquer forma utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no país ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outro. Ou seja, se você vai vender mercadoria que você sabe que foi usufruto de descaminho, você também está praticando um descaminho. É isso que ele quis dizer. Tá? Seguindo. Adquire, recebe ou oculta em proveito próprio ou alheio no exercício da atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabem serem falsos. Parágrafo 2º. Equipara essas atividades comerciais, por efeito deste artigo, qualquer forma de comércio irregular ou clandestino de mercadorias estrangeiras, inclusive o exercício em residência. Então, qualquer tipo de comércio irregular, camelô, tá bom? Ou comércio praticado em casa é considerado nesse artigo também, tá? Parágrafo 3º. A pena aplica-se em dobro se o crime de descaminho é praticado em transporte aéreo, fluxo marítimo ou fluvial. Por quê? Porque aí é mais difícil da pessoa fiscalizar, né? De fiscalizar a entrada desses produtos no Brasil. Logo, é praticado pleno em dobro, tá? Contrabando. Qual a diferença de contrabando e descaminho? Aqui, a mercadoria importada é ilegal. Essa é a diferença. Ó. Importar ou exportar mercadoria é proibida. Ilegal não, proibida. Exemplo, pode ser cigarro, é proibido, dependendo do cigarro, né? Reclusão de 2 a 5 anos. Incorre na mesma pena quem pratica fato assimilado em lei especial a contrabando. Importa ou exporta clandestinamente mercadoria que depende de registro, análise ou autorização de órgão público competente. Reinsere no território nacional mercadoria brasileira destinada à exportação. Vende, expõe à venda, mantém em depósito ou de qualquer forma utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria proibida pela lei brasileira. Mas adquire, recebe ou oculta em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria proibida pela lei brasileira. Equipara essas atividades comerciais para os efeitos deste artigo, qualquer forma de comércio irregular ou clandestino de mercadorias estrangeiras, inclusive o exercido em residências. Tá. A pena aplica-se em dobro se o contrabando é praticado em transporte aéreo, marítimo ou fluvial. Seguindo, impedimento, perturbação, fraude de concorrência. Impedir, perturbar ou fraudar a concorrência pública ou venda em asta pública, promovida pela administração federal, estadual ou municipal, ou por entidade paraestatal, afastar ou procurar afastar concorrente ou licitante por meio de violência, grave ameaça, fraude ou oferecimento de vantagem. Pena, detenção de 6 meses a 2 anos, ou multa, além da pena correspondente à violência. Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem se abstém de concorrer ou licitar em razão de vantagem oferecida. Inutilização de edital ou de sinal. Rasgar ou, de qualquer forma, inutilizar ou compuscar edital afixado por ordem de funcionário público. Violar ou inutilizar selo ou sinal empregado, por determinação legal ou por ordem de funcionário público, para identificar ou cerrar qualquer objeto. Detenção de 1 mês a 1 ano ou multa. Subtração ou inutilização de livro ou documento. Subtrair ou inutilizar total ou parcialmente livro oficial, processo ou documento confiado à custódia de funcionário, em razão de ofício ou de particular em serviço público. Pena, reclusão de 2 a 5 anos, se o do fato não constitui crime mais grave. Sonegação de contribuição previdenciária. Suprimir ou reduzir contribuição previdenciária e qualquer acessório, mediante as seguintes condutas. Omitir de folha de pagamento de empresa ou de documento de informação previsto pela legislação previdenciária, segurado, empregado, empresário, trabalhador, avulso ou trabalhador autônomo, ou a este equiparado que lhe prestem serviços. Deixar de lançar mensalmente nos títulos próprios de contabilidade da empresa as quantias descontadas dos segurados, ou as devidas pelo empregador ou pelo tomador de serviço.
Omitir, total ou parcialmente, receita ou lucros oferidos, remunerados, pagos ou acreditados e demais fatos geradores de contribuições sociais previdenciais. Reclusão de 2 a 5 anos sem multa. Beleza? Parágrafo 1º. É extinta a punibilidade se o agente espontaneamente declara e confessa as contribuições, importâncias ou valores e presta informações devidas à Previdência Social, na forma definida em lei ou regulamento, antes do início da ação fiscal. É facultado ao juiz deixar de aplicar a pena ou aplicar somente a de multa se o agente for primário, de bônus antecedente, desde que o valor das contribuições devidas, inclusive os acessórios, seja igual ou inferior àquele estabelecido pela Previdência Social, administrativamente como sendo o mínimo para ajustamento de suas ações fiscais. Parágrafo 3º. Se o empregador não é pessoa jurídica e sua folha de pagamento mensal não ultrapassa 1.510, o juiz poderá reduzir a pena de 1/3 até metade e aplicar a pena de multa. O valor que se refere ao parágrafo anterior será registrado às mesmas datas, no mesmo índice do reajuste da tabela. Beleza. Pessoal, aqui a gente termina, então, os crimes praticados por particular contra a administração pública. No próximo vídeo a gente fala dos demais crimes, tá bom? Até mais. Tchau, tchau.